Tudo bem, pastora? Vamos Cadê já meu começar a vídeo? aula. Você está me vendo ou não, né? Agora apareceu. Não, Agora aparecia. apareceu. Vamos orar e já vamos começar a aula, porque já estamos aqui gravando. Senhor, em Ok. nome de Jesus, nós te damos graças a Deus, porque estamos aqui diante de Ti, da Tua presença. Que o Senhor esteja mais uma vez nos abençoando, nos dirigindo, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e nos ensine, Senhor, tudo aquilo que precisamos aprender para glorificar o Teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aí, vocês me desculpem aí, mas vocês estão vendo que eu estou com a voz meio rouca, né? Tô aqui curtindo um resfriadinho, uma gripe, mas tudo bem. Vamos lá. Então, hoje é a aula 2 de Antropologia Missionária. Na aula de ontem, nós vimos uma introdução geral do que significa a antropologia, como ela surgiu, qual a sua importância, qual a relação da antropologia como ciência e a obra missionária e com os missionários. E, em linhas gerais, nós vimos ontem que o trabalho missionário e os missionários mesmo contribuíram muitíssimo, foram fundamentais para a construção da antropologia como ciência, embora isso não seja reconhecido. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que é cultura. Então, o mundo de diferença. Nós precisamos estar conscientes de que qualquer país do mundo, qualquer povo, qualquer raça, qualquer tribo é diferente uma da outra. Não existe culturas iguais. Cada cultura é única e nós precisamos estar bem conscientes disso, sabendo que nós não vamos encontrar a nossa cultura em lugar nenhum do mundo. Cada lugar que chegarmos, a cultura será diferente. E a gente precisa entender bem essa questão da cultura, porque normalmente existem muitos preconceitos e muitos medos. A cultura, às vezes, é vista de uma forma distorcida, é vista somente em alguns aspectos e é vista sempre como uma coisa má e não como uma coisa boa também, né? Então, a gente precisa entender o que é a cultura de fato e estar conscientes de que todas as culturas têm o seu lado bom e têm o seu lado ruim. E nós não podemos escapar disso nem ignorar isso. Então, o que é cultura? A cultura é o sistema integrado de padrões aprendidos de comportamentos, valores, crença e visão de mundo. Tudo isso forma a cultura. Quando nós falamos de cultura, nós não estamos falando de religião, ou não estamos falando de música, não estamos falando de cinema, não estamos falando de dança. Nós estamos falando de coisas muito mais profundas e muito além disso. A música, a dança, a religião são um aspecto dentro da cultura, certo? Então, a cultura são os padrões que dirigem, que regem a vida de um povo. E isso estabelece como é o comportamento desse povo, quais são os valores desse povo, quais são as crenças, ou seja, em que eles acreditam. E aqui, quando fala de crenças, não está falando somente no aspecto religioso ou espiritual, está falando de crenças de uma forma geral, e qual é a visão de mundo que aquele povo tem. O comportamento, vamos então ver esse primeiro aspecto do que é cultura. O comportamento inclui costumes, produtos e linguagens que são aprendidos principalmente como sistemas de símbolos, de formas e de significados. A ligação entre forma e significado constitui um símbolo. O que você faz nos leva à pergunta o que significa. Então, quando fala aqui de linguagens, tem a ver com idioma também, tá? Então,
O comportamento inclui tudo isso, a forma como os costumes, os hábitos daquele povo, os produtos que eles geram, produzem, a língua que eles falam, e tudo isso é aprendido. Tudo isso compõe um sistema de símbolos, formas e significados. Por exemplo, a língua, quando ela é escrita, ela é um símbolo, né? O que aquela língua significa, os sentidos que aquela língua tem são os seus significados. Os costumes, da mesma forma, determinados costumes, eles têm significados, que para um pode ser uma coisa e para outro pode ser outra coisa. Mas, basicamente, quando se fala de comportamento, como parte da cultura, a pergunta que a gente faz é: o que você faz? Quais são as suas ações visíveis, práticas, que a gente pode observar? As crenças. A pergunta que conduz esse aspecto da cultura é: o que é certo? Dentro daquela cultura, qual é o conceito de certo? O que é certo dentro daquela cultura? Essas são as crenças. São valores que refletem um sistema fundamental de crenças, ideias ou padrões cognitivos. Muitas vezes, crenças teóricas são mantidas, mas elas não afetam os valores ou comportamentos que operam como um sistema de crenças. As crenças funcionam como um mapa mental do mundo para orientar decisões e ações. Um exemplo bem prático, que alguns talvez se lembrem, quando a gente era criança, era menor, antigamente tinha aquela ideia de que não podia chupar manga e tomar leite, que manga com leite fazia mal. Isso era uma crença, isso não é verdade. E essa crença surgiu com um objetivo, na época da colonização brasileira, dos engenhos e tal, os donos dos engenhos não queriam que os escravos tomassem leite, então disseminaram essa ideia de que manga com leite faz mal. E assim muitas crendices, né, que existiam, são crenças. E as pessoas, então, tomam decisões e praticam ações baseadas em essas crenças, que podem ser verdadeiras, reais, ou podem ser fictícias, não necessariamente reais, certo? Então, a gente precisa entender o que significa as crenças. Tudo o que um povo acredita e o que é certo dentro daquela cultura, que vai orientar as decisões e as ações. A visão de mundo. O que é verdade? Certo é diferente de verdade. Para uma cultura, uma coisa pode ser certo, e para outra cultura, outra coisa pode ser certo. O que é certo num lugar pode ser errado em outro. Agora, o que é verdade? Crenças são baseadas em suposições básicas que as pessoas fazem sobre a natureza e a realidade. Então, a verdade que constitui a visão de mundo de um povo, ela é baseada naquilo que aquele povo entende, assimila sobre a natureza e sobre a realidade, certo? Então, observe que são coisas diferentes. Diferenças interculturais. As diferenças culturais são profundamente verdadeiras e ocorrem em diferentes níveis. Por exemplo, mal entendidos geralmente ocorrem na esfera comportamental, devido à confusão de forma e significado. Vocês tiveram um exemplo disso, que, por exemplo, no Chile você não pode usar a palavra concha, que aqui é um objeto doméstico para você pegar um alimento, e lá no Chile é outra coisa. Então, é comum acontecer mal-entendidos. E justamente para evitar esses mal-entendidos é que a gente precisa conhecer bem a cultura aonde nós vamos estar trabalhando. O etnocentrismo é descrito como julgar as características de outra cultura
usando as características da própria cultura. Esse é um problema sério que também a gente percebe que acontece muitas vezes no campo missionário, principalmente quando o missionário não tem essa formação de antropologia missionária e não entende que cada povo tem a sua cultura. Então, geralmente, pelo menos há alguns anos atrás, os missionários, que quando chegavam numa nova cultura, queriam impor a sua própria cultura naquele povo. Então, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de cultuar, a forma de comer, a forma de pensar, queriam impor sobre aquele povo como se a sua forma de cultura fosse melhor do que a outra. E isso não pode acontecer. Esse problema se chama etnocentrismo. Eu não posso julgar a outra cultura baseado nas características da minha própria cultura. Tem alguém aí com o microfone aberto? Por gentileza, feche esse microfone, obrigada. Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar, porque nem tudo na outra cultura é mal ou errado. Pode ser errado do nosso ponto de vista, mas não do ponto de vista deles. Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, de não querer se julgar melhor ou a sua cultura melhor do que a outra. E isso acontece muito, é muito comum ver pessoas, até aqui, por exemplo, dentro do Brasil, se você observar, tem pessoas que têm essa característica do etnocentrismo, vão para um outro estado, para uma outra região, onde existem alguns costumes, algumas coisas diferentes, e baseado no mundo em que ele vive, ele considera que aquilo que aquele outro grupo ali, aquelas pessoas de outro estado, outra região estão fazendo, está errado, quando, na verdade, não está errado. Por exemplo, os regionalismos. A língua portuguesa já estabeleceu que os regionalismos não são erros da língua portuguesa, não estão errados. Eles são, como a própria palavra diz, regionalismos. Então, eles precisam ser respeitados dentro daquele contexto onde eles vivem. Isso não significa um erro gramatical, é simplesmente uma forma de linguagem. E a gente vê muito disso. Geralmente, por exemplo, as pessoas do Centro-Oeste criticam muito a forma de falar do pessoal do Sul ou do pessoal do Nordeste, como se a forma de fala do Centro-Oeste do Sudeste fosse única, que não é, nós sabemos que não é, cada estado do próprio Sudeste tem uma forma diferente de falar, e não está estabelecido que a forma como se fala nessa região é a forma correta, ou a forma que deveria ser. Então, isso é um exemplo que acontece aqui dentro do Brasil e vai acontecer muito mais quando a gente sai do nosso país. E aí a questão da língua é importante também, porque, por exemplo, o brasileiro, ele está acostumado a falar, um exemplo bem, bem básico, ti e di. Quando você vai para, por exemplo, Portugal, o português de lá já é diferente do português do Brasil, e lá já não se fala ti e di como a gente fala no Brasil. E lá se fala português. Quando se vai para outro idioma, como, por exemplo, o espanhol, isso então fica ainda mais acentuado. E se eu vou para outra cultura, eu preciso estar consciente que eu preciso deixar as minhas características culturais, principalmente quando se diz respeito ao idioma. Então, o etnocentrismo quase sempre baseia sua compreensão de outra cultura em aspectos e referências de sua própria cultura. Ou seja, o comportamento seu, do outro, é julgado pelos meus valores, mas outros valores também podem ser envolvidos. Então, isso tem que ser observado com bastante atenção. Um recém-chegado a uma cultura quase sempre sente uma profunda sensação de desorientação ao tentar adotar os padrões comportamentais daquela cultura.
Essa desorientação ocorre porque não tem conhecimento teórico dos valores culturais intrínsecos, que não são óbvios daquela cultura, mesmo que tenham relacionamentos pessoais que normalmente ajudam a introduzir tal conhecimento. A natureza da cultura. Essa frase, Deus criou a cultura, pode chocar alguns, e, de fato, alguns ficam chocados quando escutam que Deus criou a cultura. Porque na cabeça de muitas pessoas, a cultura sempre é uma coisa ruim. E aí, quando a gente olha para a Bíblia e estuda um pouquinho mais, nós vamos ver que Deus criou a cultura. Deus transcende toda a cultura. Ele criou toda a cultura, mas não é um ser cultural em si mesmo. Deus é supracultural, ou seja, ele está acima da cultura. E, ao mesmo tempo, não está separado dela. Ou seja, Deus age dentro da cultura de qualquer povo. E aí a gente precisa lembrar aquilo que eu já mencionei ontem. Todos os povos estão preparados para o Evangelho e o Evangelho está preparado para todos os povos. Nós poderíamos trocar povos por cultura. O Evangelho está preparado para toda a cultura e qualquer cultura está preparada para o Evangelho. Deus está envolvido na redenção da cultura. O cerne da encarnação de Cristo é que ele não apenas assumiu a forma humana, mas também se submeteu às restrições da cultura humana. Jesus nasceu e viveu num contexto cultural. Ele aprendeu as formas de vida, os hábitos, as formas de expressão, os costumes da cultura judaica, que era onde ele nasceu e a cultura onde ele estava inserido. Deus criou o homem como um ser cultural. Deus criou a humanidade à sua imagem. Deus deu-lhes poderes criativos. Enviou-os para controlar a natureza e organizar a sociedade. Esta é a origem da cultura. Lá em Gênesis, capítulo 1, lá no início, nós vamos ver que Deus falou para Adão e Eva que estava dando para eles todo o poder, que eles deveriam dominar todas as coisas criadas. Então, ali está a origem da cultura, porque o homem, o ser humano, estava ali inserido num contexto físico que ele deveria organizar, que ele deveria dominar, que ele deveria controlar, e dessa forma, então, nós observamos que a cultura surge exatamente ali no Jardim do Éden. E aí a gente precisa lembrar o que é cultura, que nós vimos no início. É a forma como o homem pensa, age, qual é a visão de mundo, o que ele acredita, etc. O homem perdeu a capacidade de governar corretamente quando se rebelou. Essa queda não significa que sua imagem de Deus foi destruída, mas sim manchada. O que isso realmente significa é que somente sob Cristo o homem pode ser redimido e sua cultura ser renovada. Tanto é que, por exemplo, no milênio, o que é que vai acontecer? A Bíblia diz que a terra vai ser restaurada, tudo vai ser restaurado, inclusive a natureza. Essa cultura, embora contaminada pelo egocentrismo humano e pela autoadoração, não é inerentemente boa nem má. A cultura é, de certa forma, neutra, uma potencial aliada ou força oposta. Nenhum reino ou cultura divina existe no mundo hoje. Então, esse é um conceito que nós precisamos guardar bem. A cultura, ela não é necessariamente boa nem má. Toda cultura vai ter aspectos bons, muito positivos, e toda cultura vai ter aspectos ruins ou negativos, certo? Então, de certa forma, por isso a gente pode dizer que a cultura é neutra.
E por isso ninguém pode dizer que tal cultura é melhor do que tal cultura. Deus redime e renova a cultura. Deus toma posse de cada cultura e a usa para comunicar sua mensagem e transformá-la para trazer cura ao homem e glória para si mesmo. Aqui também tem um aspecto muito importante. Deus redime e renova a cultura, como já mencionamos anteriormente, e vemos que a Bíblia também diz que a criação geme aguardando a revelação dos filhos de Deus. E Deus usa a própria cultura para comunicar sua mensagem. Nós precisamos entender que a língua é parte da cultura. A língua de um povo transmite cultura. E a língua é o principal meio de comunicação da mensagem de salvação que nós temos. Então, Deus usa a cultura para comunicar a sua mensagem. E, obviamente, que aonde o evangelho chega, alguns aspectos da cultura vão sendo, sim, impactados e transformados, porque o homem é transformado. Uma vez que o homem é transformado, uma vez que o homem é alcançado com a mensagem do evangelho, ele vai mudar a sua forma de se comportar, as suas crenças mudam, a sua verdade muda, a sua visão de mundo muda. E isso, obviamente, vai afetar a sua cultura. Portanto, certamente, podemos respeitar outras culturas e antecipar que a obra de Deus ocorre dentro e por meio delas, certo? Quando o evangelho chega em um lugar, entre um povo, o objetivo não é destruir aquela cultura, não é aniquilar o que é da cultura daquele povo, não. O objetivo é trazer a mensagem da verdade, e essa mensagem da verdade vai alcançar aquele ser humano. Dentro dessa cultura, Deus vai ser glorificado. Olha, a frase que eu já falei ontem, já falei hoje, vocês vão ouvir eu repetir 1 milhão de vezes nessas aulas, é exatamente esta: que todas as culturas estão preparadas para o evangelho e o evangelho está preparado para todas as culturas. Por isso que Deus usa a cultura para se revelar. É por meio da cultura que Deus vai agir nos diferentes povos e vai ser glorificado por meio deles. No final dessa aula, eu vou ler um exemplo para vocês, narrado por Don Richardson, no livro Senhores da Terra, que mostra como um povo da Índia, bem antigo, tinha uma ideia, uma crença já do Deus verdadeiro, sendo que eles nunca tiveram contato nem com o judaísmo e nem com o cristianismo. E ele vai mostrar nesse livro muitos outros exemplos neste sentido. E isso nos ajuda a entender como que a cultura não é inimiga do missionário. A cultura não é inimiga do missionário. A cultura esconde os caminhos, os meios, as portas para que a mensagem do evangelho seja pregado naquele povo de uma forma compreensível, de uma forma eficiente e eficaz. Então, a gente precisa estar consciente disso. Por outro lado, não devemos pensar em nós mesmos como superiores em nossa própria cultura, negando a verdade supercultural de Deus com nossa própria supercultura. Supercultura, a gente já viu esse conceito segunda-feira. Deus está acima da cultura. A cultura perfeita mesmo é a cultura do evangelho, a cultura de Deus. Então, Deus está acima de qualquer cultura, e não a nossa cultura. E às vezes nós pensamos que a nossa cultura é a supercultura, e isso não pode acontecer. Respostas tradicionais no passado quanto à cultura. Atitude de condenação. Antigamente, graças a Deus, com o estudo da antropologia missionária, muitas dessas atitudes
essas respostas que eram negativas com relação à cultura, já foram alteradas, já foram mudadas. Hoje, os missionários, pelo menos, que fazem um curso de preparação para ir para o campo missionário, eles já têm consciência disso. Mas antigamente não era assim. Então, quais eram as respostas tradicionais do passado quanto à cultura? Primeiro, uma atitude de condenação. Então, por exemplo, o missionário chegava numa tribo indígena e tudo que os índios faziam, o missionário condenava. Condenava o fato deles andarem nus, deles caçarem, deles pescarem, deles comerem certos alimentos, deles terem certos hábitos, certos costumes, viverem naquela forma de casas, né, às vezes coletivas, em ocas, enfim. A primeira atitude era de condenar a cultura aonde ele estava chegando. Tudo o que não era ocidental era visto como pagão ou idólatra e, consequentemente, não digno de atenção. Houve uma falha em distinguir entre o evangelho e a cultura ocidental. Aqui está um grande risco, um grande perigo, porque muitos missionários antigamente confundiam a sua cultura ocidental com o evangelho. E nós precisamos estar conscientes que o evangelho é uma coisa. A cultura que nós estamos inseridos, a nossa cultura, é outra coisa. E quando se vai ao campo missionário, você não vai para pregar, para levar ou para implementar a sua cultura. Você vai para pregar o evangelho dentro daquela cultura daquele povo. E esse era um erro que se cometia. Os missionários não entendiam a importância da cultura na vida das pessoas e o perigo de fazer mudanças desnecessárias. Às vezes, os missionários forçando a barra para alterar hábitos que eram culturais de um determinado povo, fizeram com que a mensagem do evangelho fosse completamente rejeitada. Fecharam as portas para o evangelho porque estavam mais preocupados em mudanças exteriores da cultura, mudanças culturais, do que propriamente o poder transformador do evangelho. A prática de separar-se era outro equívoco que se praticava antigamente. O esforço dos cristãos para se isolarem do ambiente cultural. Então, antigamente, o missionário chegava entre um povo, ele construía a sua casinha, que era completamente diferente das casas dos nativos, ele tinha a sua forma de vida pessoal, da sua cultura, e ele se mantinha à distância, separado da cultura mesmo daquele povo, e não procurava se ambientar, entrar na cultura do outro. O Hudson Taylor foi muito, muito criticado quando ele era missionário na China, justamente porque ele percebeu que se manter como um estrangeiro naquela cultura impedia a pregação do evangelho. E ele percebeu que se ele se identificasse com os chineses exteriormente, na sua forma de vestir, na forma de usar o cabelo com aquela trancinha, na forma de se alimentar, na forma de morar, o que ia acontecer? Isso ia aproximar os chineses dele. E, de fato, isso aconteceu. Mas ele enfrentou muitas críticas da própria equipe missionária que achava que ele tinha que continuar agindo como um ocidental e não como um chinês. A diferença é que Hudson Taylor conseguiu fazer na China o que nenhum dos outros missionários conseguiu fazer, por uma questão tão simples como identificar-se com o povo na sua forma de vestir e de comer, de se comportar. Os missionários pensavam que, por causa de uma cultura pagã, era impossível para o novo convertido permanecer em sua cultura original e viver uma vida cristã genuína. Então, o que os missionários pensavam é que, uma vez que uma pessoa daquele povo se convertia, ela tinha que mudar a sua cultura para ser cristã. Porque dentro daquela cultura, para os missionários, era impossível que ela fosse cristã.
Graças a Deus que o tempo e as percepções antropológicas mostraram que esse era um engano, isso não era a verdade. As tentações e pressões para retornar aos velhos hábitos eram consideradas fortes demais para um novo cristão suportar. Então, eles pensavam que um cristão, um novo convertido, não teria forças e nem condições de resistir às tentações e às pressões da sua própria cultura. Esses convertidos foram, então, retirados de sua sociedade nativa e colocados em estações missionárias para protegê-los e fornecer um sistema de apoio para seu novo modo de vida. Então, a pessoa aceitava Jesus, o missionário levava, os novos convertidos eram levados para viver na sede das agências missionárias ou das casas missionárias, para ali ver a forma como os missionários viviam e dessa forma poder crescer, entre aspas, na sua fé. Só que isso não foi algo correto, isso não trouxe benefícios efetivos. Primeiro, porque esses novos convertidos não entendiam essa cultura dos missionários. E segundo, quando eles voltavam para o seu povo com hábitos e coisas que não tinham nada a ver com a cultura do seu próprio povo, tanto aquela pessoa era rejeitada quanto a mensagem que ela trazia. Então, são aspectos que a gente precisa tomar cuidado. Essa prática de isolamento, mais tarde, foi imposta. Primeiro, este foi um esforço para impor a cultura ocidental aos convertidos. Como a cultura local era considerada pagã e a cultura ocidental era considerada cristã, os missionários naturalmente queriam impor a cultura europeia. Alguns missionários acreditavam que a mudança para a cultura europeia preparava as pessoas para serem cristãs. Isso levou à criação de igrejas no campo missionário, copiadas das igrejas de onde veio o missionário. E outra coisa que acontecia é que isso fazia com que as igrejas que iam surgindo no campo missionário não ganhavam independência, não formavam uma liderança nativa para dirigir essas igrejas. Respostas tradicionais impedem a comunicação eficaz do evangelho. Coisas secundárias ocidentais foram adicionadas às coisas essenciais do evangelho. Em alguns casos, dependendo de qual era a denominação, muitas vezes os usos e costumes eram transmitidos como se fosse evangelho. Isso tornou muito difícil para as pessoas entenderem e aceitarem a mensagem. Muitos rejeitaram o evangelho porque ele estava envolto em um pacote cultural ocidental ou americano. Essa atitude negativa em relação à cultura impediu o estabelecimento de igrejas verdadeiramente autóctones. Inclusive, ainda hoje, em certos lugares, algumas igrejas, alguns pastores, algumas denominações não aceitam a forma como, por exemplo, os africanos cultuam, que é uma forma muito diferente da forma como nós cultuamos. A liturgia deles é completamente diferente, a forma de expressar a fé deles é diferente. E lamentavelmente, em alguns meios, eles consideram isso algo absurdo, algo errado. Mas, na verdade, isso não é algo errado, isso é algo específico da cultura deles, da característica pessoal deles. Os novos convertidos não tinham permissão para expressar seu cristianismo usando sua própria cultura. O cristianismo é apresentado como uma religião estrangeira, e aí é que está o grande problema. Geralmente, os missionários, quando chegam numa cultura, querem convencer as pessoas daquela cultura que o cristianismo
Obviamente é bom, é a verdade, isso e aquilo, só que trazem com essa ideia de que é uma religião estrangeira, uma religião que não tem nada a ver com a cultura deles. A criatividade era sufocada quando os crentes não tinham permissão para desenvolver seu próprio estilo de adoração. Confundir o cristianismo com as culturas ocidental ou americana não é bíblico e impede que as pessoas vejam como Cristo é uma força viva e vibrante em sua própria cultura. E vocês vão entender muito bem como que a verdade se revela na cultura de cada povo. É preciso confiar que o Espírito Santo e a palavra de Deus farão o seu trabalho. Não é papel do missionário ser um juiz que arbitrariamente diz aos novos convertidos: isso não pode permanecer e isso pode permanecer. Não é papel do missionário. É preciso que o missionário seja fiel em pregar a palavra, o evangelho da verdade, e deixe que o Espírito Santo faça o trabalho no coração daquele povo. Naturalmente e automaticamente, eles mesmos vão entender por si só o que deve permanecer na sua forma cultural, nos seus hábitos, nos seus comportamentos, nas suas crenças, na sua visão de mundo, e o que não deve permanecer. Às vezes, os missionários tentam mudar coisas que não precisam ser mudadas. Exemplo, em um lugar da África, se não me engano, tem uma cerimônia onde as meninas adolescentes são preparadas e iniciadas para o casamento, né? Então, tem lá uma cerimônia que, antes do evangelho chegar ali, geralmente essas meninas eram levadas a ter relações sexuais com os homens daquela aldeia, e dessa forma, então, elas eram iniciadas e preparadas para o casamento. Quando o evangelho chegou e as pessoas começaram a se converter, esse se tornou um problema. Como que ia se lidar com essa questão, que era uma questão cultural? Geralmente, esses povos, muitos povos, têm os seus rituais de iniciação, tanto para os meninos, adolescentes, quanto para as meninas, para entrarem no mundo dos adultos. Então, como que eles iam resolver esse problema e não quebrar, não mudar essa questão cultural? Era possível manter a questão dos rituais de iniciação? Sim, era possível. Agora, o que tinha que mudar? A forma como esses rituais eram realizados. Então, o que os missionários conseguiram fazer ali naquela aldeia, com aquele povo, com o consentimento do próprio povo, com relação a isso? As meninas iam para uma casa, como era anteriormente, ficavam reclusas num lugar lá, num quarto, só que em vez de chegarem homens que iam manter relações sexuais com essas meninas, elas seriam ensinadas e orientadas pelas senhoras mais velhas da aldeia ou daquele povo. Então, essas senhoras iam dar aulas para essas meninas, dizendo como elas deveriam cuidar do marido, dos filhos, como deveriam cuidar da casa, qual era o papel de uma mulher casada, etc, etc. Então, iam fazer essas coisas, as meninas seriam iniciadas, quando elas passavam, então, por esse ritual de iniciação, elas eram consideradas já adultas, mas não tinham mais aquela questão de serem, de certa forma, violadas pelos homens para se tornarem pessoas adultas e mulheres preparadas para o casamento. Então, observe, um hábito foi mudado, foi mantido, que era os rituais de iniciação, mas a forma como ele seria realizado foi alterado. Quando eles entenderam que podia ser feito assim, e eles aceitaram, então foi feita essa mudança. E não houve choque, não houve
maiores problemas. Em outras ocasiões, os missionários deixam de abordar as coisas que precisam ser mudadas. Então, são dois pontos, dois polos. Em alguns casos, querem mudar coisas que não necessariamente precisam ser mudadas, e em outros casos, deixam passar coisas que deveriam sim ser confrontadas. Talvez seja necessário que um substituto cultural seja fornecido para as coisas que são eliminadas de uma cultura. É o exemplo que eu dei anteriormente. Se eu preciso eliminar uma certa prática de uma cultura, porque ela é claramente antibíblica, não é anti-minha cultura, é antibíblica, eu tenho que oferecer um substituto para esse hábito, essa prática. Toda cerimônia ou instituição em uma cultura geralmente se desenvolve porque há uma necessidade emocional ou psicológica. Muitas vezes, quando um comportamento é eliminado e nada é colocado em seu lugar, isso resulta em um vazio na vida das pessoas. Muitas vezes, os convertidos retornam aos seus hábitos anteriores se suas necessidades não forem atendidas. Então, se você simplesmente proíbe aquele povo de praticar alguma coisa que é parte da sua cultura, você não oferece nenhum substituto para aquela prática que faça sentido e que atenda às questões psicológicas dessa cultura, provavelmente eles vão acabar abandonando a fé e vão retornar aos seus hábitos anteriores. Nós temos que lembrar que a cultura é algo muito forte na vida de uma pessoa. É o seu modo de vida, é o seu contexto de existência. Não dá para pegar uma pessoa, arrancar ela do seu contexto de existência, colocar ela em outro lugar e querer que essa pessoa viva tranquilamente e feliz. Com certeza não vai dar certo. As igrejas fundadas devem estar enraizadas em Cristo e na cultura do povo. Então, o evangelho precisa não ser adaptado à cultura, mas ele precisa respeitar, sim, a cultura. Tá? Então, assim, é uma questão bem delicada. O missionário, de certa forma, ele precisa se aculturar, ou seja, ele precisa deixar a própria cultura e assimilar, passar a viver dentro daquela cultura daquele outro povo, como eles vivem, mas, por outro lado, ele não pode deixar que a cultura esteja mais importante e esteja acima da verdade do evangelho. Visão de mundo. Reconhecendo a importância de uma cosmovisão. Isso aqui é importantíssimo para a gente poder evangelizar bem um povo. A gente precisa entender como eles pensam, como eles veem o mundo. Qual é a ideia, a concepção que eles têm, por exemplo, da vida, da morte, da origem do ser humano, da existência aqui no mundo, do porquê das coisas da vida. Então, nós precisamos entender a cosmovisão de um povo para poder realmente alcançá-lo. O que é uma cosmovisão? A maneira como as pessoas veem o mundo ao seu redor. Um modelo básico de realidade. Um conjunto de suposições que temos, conscientes ou inconscientemente, sobre como o mundo é constituído. Se nós formos para qualquer povo, vamos dizer assim, menos civilizado, entre aspas, porque hoje em dia nem pode se dizer civilizado ou não, mas os povos mais isolados, que não têm contato com nenhum outro tipo de cultura e civilização, eles têm uma ideia sobre o mundo, sobre a vida, sobre a morte, etc, etc. E isso, às vezes, é inconsciente. Eles não sabem dizer por que eles acreditam em determinadas coisas, por que eles creem em certas coisas que tem naquela cultura. Assim como, por exemplo, na nossa cultura. Tem coisas que, se você perguntar para as pessoas por que ela crê nisso, ou faz isso, ou não faz aquilo, muita gente responde, porque sim.
Ué, porque é assim, porque sempre foi assim. Então, assim, muitas vezes as pessoas não têm nem consciência da razão por que ela acredita no que acredita. Uma visão de mundo é a maneira como as pessoas veem ou percebem o mundo, a maneira como elas sabem, entre aspas aí, como ele é. Não necessariamente que seja assim, mas é a forma como elas acreditam. Por que uma cosmovisão é importante? As pessoas podem não viver o que professam, mas sempre viverão o que acreditam. Essa é uma frase bem interessante. As pessoas podem não viver o que professam, mas elas sempre viverão o que acreditam. Visão de mundo é o que alguém realmente acredita em oposição ao que alguém professa acreditar. Uma implicação importante disso é que, se você quer mudar a maneira como uma pessoa vive, deve primeiro mudar o que ela acredita. E aí, lá na última aula, nas últimas aulas, nós vamos abordar um tema que é a questão do... Ai, esqueci a palavra agora. Que é o que nós temos visto aqui muito atualmente, depois eu vou me lembrar a palavra e vou falar para vocês. Que está impregnado, ideologia, lembrei, ideologia. As universidades estão impregnadas em uma ideologia. Por que as pessoas no mundo mudaram o comportamento? Porque mudou o que elas acreditavam. E isso vale também para o evangelho. Se você quer mudar a forma como uma pessoa se comporta, você precisa mudar o que ela acredita, ou seja, qual é a visão de mundo que ela tem. A cultura e visão de mundo estão interligadas. As 5 principais funções da cosmovisão. A primeira função é a explicação de como e por que as coisas surgiram e por que elas continuam ou mudam. Tá? No nosso caso, nós sabemos o que diz lá em Gênesis 1, nós cremos naquilo que está escrito ali e nós explicamos o surgimento do mundo e a existência de todas as coisas baseado nessa crença. Se a visão de mundo das pessoas as condiciona a acreditar que o universo é operado por várias forças pessoais e invisíveis, além de seu controle, isso afetará sua compreensão e respostas à realidade. Então, se um povo crê em um único Deus verdadeiro, ele vai agir de uma forma. Se ele crê que existem muitas forças invisíveis, espíritos, ou demônios, ou deuses, isso também vai mudar a forma como ele compreende e como ele reage à sua própria realidade. Mas se a visão de mundo de um povo explica que o universo opera por meio de muitas operações impessoais de causa e efeito, e se as pessoas podem aprender a controlar o universo, então a atitude das pessoas em relação à realidade será diferente. É por isso que a gente vê em muitos povos os sacrifícios a demônios, a deuses e tudo mais, porque eles acreditam que dessa forma eles vão conseguir controlar as coisas do mundo em que eles vivem. Eles vão ter chuva, eles vão evitar a seca, eles vão evitar as inundações, eles vão evitar pragas, etc, etc. Então, dependendo do que a pessoa crê, é como ela vai agir. Essas ideias geralmente são reveladas por meio de histórias, reais ou não, lendas e mitos do povo. Podem manifestar-se de diversas formas de cultura para cultura. Por isso que é tão importante, quando a gente chega numa cultura, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender é a ouvir este povo, ouvir as histórias, ouvir as lendas, ouvir os mitos, ouvir o que esse povo tem a dizer, porque é justamente nesses aspectos que vão se revelar as ideias e a visão de mundo que esse povo tem da existência do mundo, né? Então,
podem manifestar-se através dessa forma de cultura para a cultura. Em muitas culturas, podemos encontrar fábulas, provérbios, enigmas, canções e outras formas óbvias ou ocultas que indicam sua visão de mundo. Nas sociedades mais complexas, encontramos, além dos sistemas folclóricos, literatura impressa ou gravada que apresenta abertamente as filosofias, por exemplo, da ciência, religião, política e etc. Tá? Então, o folclore de um povo, a literatura, quando existe, porque muitos povos não têm literatura impressa, essas ideias revelam qual é a visão de mundo. A visão de mundo de um povo funciona para avaliar, julgar e validar coisas. As instituições básicas de valores e objetivos de uma sociedade são avaliadas etnocentricamente como as melhores e, consequentemente, permitidas pela visão de mundo de sua cultura ou subcultura. Os costumes de outras pessoas são julgados como inferiores pelos menos inapropriados. Para a maioria das culturas, o campo final dessas sanções é o sobrenatural. É por meio de seu Deus ou deuses que a maioria das pessoas entende sua visão de mundo e como valida sua cultura. A função de uma visão de mundo para avaliar é essencial a todos os aspectos da vida de um grupo social. A visão de mundo de um grupo também fornece reforço psicológico para o grupo. Em momentos de ansiedade ou crise na vida, é o sistema de conceitos que alguém usa para encorajar a si mesmo ou o estímulo para a ação. Em tempos de crise e transição, é necessário um sistema para ajustar o comportamento e a crença. A visão de mundo de um grupo fornece segurança e suporte para o comportamento do grupo em um mundo que parece estar cheio de forças caprichosas e incontroláveis. A visão de mundo de uma cultura serve como uma função integradora. Fornece um sistema e organiza as percepções das pessoas para reconhecer a realidade e o design da sua cultura. A integração ajuda as pessoas a ver o todo e, ao mesmo tempo, é uma ponte entre a realidade objetiva, fora de suas mentes, e a realidade cultural dentro das suas mentes. Essa integração ajuda as pessoas a filtrar visões da realidade que não estão de acordo com as suas crenças sobre o que é a realidade. A quinta função de uma visão de mundo é adaptativa. As pessoas ocasionalmente variam ou mudam suas percepções da realidade. Elas passam a ver as coisas de forma ligeiramente ou drasticamente diferente daquela que sua visão de mundo os condicionou. Eles podem mudar um ou mais de seus modelos conceituais e reinterpretar suas percepções. Essas mudanças na percepção podem ser aceitas por outros membros do seu grupo social se forem relatadas e utilizadas por pessoas de grande influência social. Então, a gente vê como é importante você entender como as pessoas pensam, a forma como a gente precisa alcançar esse povo, geralmente mostrando outras formas de crer, mudando as suas crenças, mostrando para elas que elas estão enganadas ou equivocadas em algumas crenças, e uma vez que ela passa a acreditar diferente em algum aspecto, ela vai passar a comportar-se também diferente. E isso vai afetando toda a sua forma cultural.
e influenciando todo o grupo também. Isso faz com que os grupos alterem suas estruturas conceituais e seus modelos de realidade. E a gente percebe claramente que essas mudanças elas têm que acontecer primeiro aqui, ó, na cabeça. Não adianta nada você querer mudar externamente coisas de uma cultura ou proibir hábitos externos de uma cultura se não houve uma mudança das crenças, da sua visão de mundo interiormente. Ela vai fazer aquilo, mas não vai entender e não vai aceitar, porque as coisas que ela acredita e que ela percebe são completamente diferentes. Por isso, e a gente vê aí também, quando a Bíblia fala sobre conversão, que aparece a palavra metanoia, que significa o quê? Mudança de mente. Até na nossa própria cultura, quando nós nos convertemos, a nossa mente muda, os nossos pensamentos mudam, o nosso entendimento das coisas mudam. E isso nos leva a crer. Isso se aplica a qualquer grupo cultural. É preciso mudar a mente, a forma de pensar, para depois mudar coisas estruturais exteriores quando sejam necessárias. Normalmente, essas transformações conceituais ocorrem gradualmente. Também é uma coisa a longo prazo. Você não vai falar uma coisa hoje e todo mundo vai aceitar isso assim facilmente. Certas ideologias, e quando eu falo aqui de ideologia, eu estou falando, usando o termo num sentido neutro. A forma de pensar, de entender as coisas, de ver as coisas, ela precisa ser mudada primeiro e ela vai mudar aos poucos. Ela não vai mudar de uma vez. Às vezes, a pressão de uma mudança rápida é muito forte. Diferentes suposições de visão de mundo podem levar a conclusões diferentes. Membros de diferentes culturas chegam a conclusões diferentes sobre a realidade, porque começaram com diferentes suposições ou visões de mundo. Opa. Já acabou? Achei que tinha mais algum aqui. Muito bem, então eu vou aqui interromper esse compartilhamento e eu quero ler para vocês uma parte, um pequeno exemplo, que está no livro do Dom Richard, Senhores da Terra, que é sobre um povo da Índia chamado Santal. Em 1867, um missionário norueguês e seu colega dinamarquês, um leigo de nome Hans Morrison, descobriram um povo composto de 2,5 milhões de pessoas, vivendo numa região ao norte de Calcutá, na Índia. Esse povo recebera o nome de Santal. Um dos missionários logo mostrou-se um exímio linguista. Ele aprendeu tão depressa o Santal que pessoas de regiões distantes afluíam para ouvir um estrangeiro falar tão bem a sua língua. Olha a importância de falar bem o outro idioma. Com a maior rapidez possível, o missionário começou a proclamar o evangelho ao Santal. Ele, naturalmente, ficou imaginando quantos anos seriam necessários antes que o povo Santal viesse a abrir o seu coração para a mensagem, ou sequer mostrar interesse por ela, desde que estava tão afastado de qualquer influência judaica ou cristã. Para grande espanto do missionário, os Santal ficaram quase imediatamente entusiasmados com a mensagem do Evangelho. Finalmente, ele ouviu os sábios de Santal, inclusive um chamado Colean, exclamarem: o que esse estrangeiro está dizendo deve significar que Taruk Diu não se esqueceu de nós depois de tanto tempo. O missionário atônito prendeu a respiração. Taruk era uma palavra santal que significava verdadeiro, e Gil significava Deus. O Deus verdadeiro?
O missionário não estava, então, introduzindo um novo conceito ao falar de um Deus supremo? Os sábios de Santal delicadamente puseram de lado a terminologia que ele estivera usando para Deus e insistiram em que Taruk Gil era o nome certo para ser usado. Aquele nome estivera evidentemente nos lábios do Santal desde há muito tempo. Como vocês sabem a respeito de Taruk Gil? Perguntou o missionário, talvez um tanto decepcionado. E o sábio respondeu, nossos ancestrais o conheciam no passado, responderam o Santal sorrindo. Muito bem, continuou o missionário, tenho outra pergunta. Desde que sabem sobre Taruk Gil, por que não o adoram em lugar do sol, ou pior ainda, dos demônios? A expressão do Santal mudou. Essas, responderam eles, são as más notícias. Então o sábio Santal, chamado Colean, adiantou-se e disse, vou-lhe contar a história desde o princípio. Não só o missionário, mas todo o grupo mais jovem dos Santals silenciou, enquanto Colean, um ancião respeitado, desenrolou uma história que levantou a poeira depositada sobre séculos de tradição oral do Santal. Há muito, muito tempo atrás, segundo Colean, Taruk Gil, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem, Arã, e a primeira mulher, Ayo, e colocou-os bem longe, na região oeste da Índia, chamada Iiripipiri. Ali, um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Arã e Aio se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha. O missionário maravilhou-se com o paralelo bíblico da história de Colean. Porém, havia mais. Só que eu não vou ler o restante da história. Eu vou parar por aqui para vocês verem, deixa vocês lerem depois no livro a história toda, para vocês perceberem como que os povos estão preparados para receber o evangelho. Os Santal tinham já ideias, e quase todos os povos, pelo menos todos os pesquisados por muitos missionários, eles têm essas ideias sobre a criação, sobre o pecado, sobre o Deus verdadeiro e tudo mais. Quando o missionário descobriu essa história, esse pensamento, essa crença que eles tinham no Deus verdadeiro, eu pergunto para vocês, será que foi fácil ou será que foi difícil pregar o evangelho para o Santal? Obviamente que foi muito fácil. E, de fato, os Santal se converteram assim rápido e numa grande quantidade, e os próprios membros dali do Santal, aonde o missionário estava, se encarregaram de levar notícia para todos os Santal, que, como nós vimos, era uma quantidade bem grande de pessoas. Então, conhecer a cultura de um povo é fundamental para a gente encontrar o abridor de olhos, que diz Dom Richardson, vai facilitar a pregação do Evangelho, ok? Eu vou aqui interromper a gravação, e aí nós vamos